Irmãos, nós estamos vendo aí que o povo, o grego, os gregos foram ver Jesus. Sabemos que na Grécia eles tinham o costume de adorar vários deuses, que era um país pagão, que até hoje isso é feito, né? Tanto que o apóstolo Paulo, quando chega para pregar ali na Grécia, ele encontra vários altares, né, a vários deuses, e é o Deus desconhecido. O que a gente pode concluir com isso aí? No versículo 20, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. 21, esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, muitas pessoas que estão vindo de fora, muitas pessoas estão querendo conhecer Jesus, enquanto as pessoas que estão dentro das igrejas não estão querendo conhecer Jesus. O que a gente mais vê são as pessoas buscando aquilo que não tem que buscar, pois a palavra as pessoas não buscam. Eu me deparo com irmãos que já têm 8 anos de igreja, 10 anos de igreja, e aí você pergunta sobre a palavra, ninguém conhece a palavra. Por quê? Porque as pessoas não estudam a palavra, as igrejas não incentivam, são poucas as igrejas. Eu glorifico a Deus pela escola bíblica daqui. Hoje a irmã disse para mim, eu não sabia disso, né? Eu sempre estou ouvindo os irmãos que estudam, eu não sabia daquilo, pois então estão aprendendo. Então, a igreja que ensina está fazendo o que Jesus disse para fazer. Que nós temos que ensinar, que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é você ensinar. Pregar o Evangelho não é sair por aí dando grito, rodopiando, feito maluco, ninguém vai entender nada. Mas o Evangelho pregado e explicado, as pessoas vão entender, e as pessoas vão entender que precisam se mudar de vida. As pessoas vão encontrar arrependimento através das palavras que são pregadas. Mas como? Se ninguém prega. Então o Evangelho tem que ser pregado. E aquelas pessoas que vieram de fora queriam saber quem era Jesus. E perguntaram para quem? Para um estranho? Perguntaram para quem? Para Filipe. Quem era Filipe? Filipe é aquele mesmo que Jesus chamou para ser um dos 12. Sabia? Que ele foi lá chamar o amigo dele, que era Natanael também. Então, quando você, que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, tem intimidade com a palavra, as pessoas vão procurar você. Eu quero conhecer Jesus, eu quero falar com Jesus. Mas as pessoas só vão falar com aquele que realmente é servo. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa está precisando conhecer Jesus, as pessoas estão precisando encontrar Jesus, mas quando chega para um servo ou uma serva, a pessoa não sabe nem o que falar de Jesus. Por quê? Porque não conhece. Como é que você vai apresentar uma pessoa que você não conhece? Olha, esse aqui é o irmão Marcelo. Eu conheço o irmão Marcelo, eu quero te apresentar ele. Esse aqui é Jesus. Quero te apresentar Jesus como ele é. Por final, porque ele é uma pessoa, ele está vivo, ele vive até hoje. Então, mas como é que você vai conhecer? Através de quê? Através de historinha? De que fulano viu vulto, de que Beltrano viu, através do estudo da palavra. Porque Jesus, você vai conhecer Jesus através da palavra. Através da palavra, irmão. Não é rodopio, arrepiar, não é nada disso. Para com isso. Vamos começar a ler a Bíblia. Vamos começar a estudar, vamos começar a pesquisar. Então, quando a gente começa a se interessar pela leitura, a gente começa a entender quem é Jesus. A gente começa a conhecer
Jesus. Porque tem muita gente que conhece de ouvir falar, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que há muitas pessoas que se desviam da presença do Senhor. Mas por quê, pastor? Simplesmente porque nunca o conheceram. Porque quem o conhece sabe o quanto é bom estar na presença dele. Amém, igreja? Você pode verificar. Porque quem conhece sabe o quanto ele é bom, o quanto ele é especial na sua vida, você nunca vai se desviar. Aí você vê tanta pessoa assim, não, essa pessoa aí, quando estava na igreja, Deus usava ela poderosamente. Será que usava mesmo? Será que usava? Será que era Deus? Ou era simplesmente uma pessoa religiosa que se emocionava, se arrepiava? Porque, na verdade, irmãos, nós vamos ver todos os profetas que profetizaram sobre o Messias, eles estudavam, eles liam a palavra. Hoje nós falamos disso, inclusive na escola bíblica, não foi? Moisés foi instruído, Jeremias foi instruído, Daniel foi instruído, Zacarias foi instruído, Malaquias foi instruído. Todos eles falam do livro da lei. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles estudaram, eles entendiam. Como é que pode você falar de algo que você não sabe? É necessário, gente, estudo. Como é que você pode ser bom em matemática se você não estuda matemática? Como? Como você vai saber ligar um computador se você nunca estudou informática? Você vai ficar toda hora chamando o técnico lá para apertar um botão e resolver tudo. Não é verdade? Então tudo é o que? Vem através do aprendizado. Então quando você aprende, estuda a palavra, você vai conhecer Jesus de verdade. E você vai chegar à conclusão que não é da forma que estão pregando. Não é da forma que estão pregando. Louvado seja Deus. Aí no versículo 23. E Jesus disse, e Jesus lhes respondeu. Eu sempre falo Jesus disse, porque na minha outra tradução está Jesus disse. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. É interessante. Como é que Jesus ia ser glorificado? Como é que a sua vida vai ser glorificada? Você sabia que a sua vida pode ser uma glória? O que é glória, gente? Vitória. Como é que você vai alcançar a vitória? Hoje eu falei, estava conversando com a missionária. A vitória na sua vida é um processo. Uma criança nasce, começa a engatinhar. Quando ela consegue ficar em pé, na vida dela é uma vitória. Amém? Daqui a pouco ela começa a correr, outra vitória. Daqui a pouco ela começa a ser alfabetizada, outra vitória. Ah, pastor, mas isso é comum para você que não presta atenção nas coisas as coisas pequenas. As coisas pequenas. Eu lembro quando meus filhos andaram, eu fiquei maravilhado, lá, primeiro passo, parecendo até um papo dono, né? E caminhava. Eu lembro quando ele falou papai a primeira vez, que sempre o filho fala pai a primeira vez, mãe ele fala depois de muito tempo. Glória a Deus, estou brincando, igreja. Louvado seja Deus. Mas a gente se lembra de então, quando você morre, o que é morrer? Eu vou explicar para você o que é morrer. Qual o significado da morte? Para que você seja glorificado também. Aprenda aí. 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem já plantou alguma semente aí? Alguém já plantou? Levanta a mão. Todo mundo já plantou a semente. Quando você planta
uma semente de laranja. É uma semente só, não é? Você faz um buraquinho lá, não é isso? Você sepulta aquela semente, né? Enterra ela. É como se estivesse morta, não é isso? E quando ela nasce uma árvore, não é verdade? Nasce uma árvore, uma laranjeira. E quantas laranjas vai dar uma laranjeira? Muitas! Então você precisa morrer para tudo aquilo que o mundo te ofereceu. Porque em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele está transformado, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso que Jesus em João 3, vamos lá em João 3, olha o que ele fala: louvado seja Deus. Ele em João 3, ele fala exatamente isso. A partir do versículo 1, olha o que diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus, perdão. Então, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Acabou, irmão. Não adianta você estar com o pé na igreja e a mente lá nas coisas do mundo. Por isso que eu digo, quando você está na igreja, esquece tudo. Mas pastor, eu não consigo, então você tem que orar em cima disso. Porque se você não morrer, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é paz de espírito, irmão. Não é comida nem bebida, não é isso que a palavra diz? Mas é o que? Paz. Você vai ter paz. Então, pastor, meu vizinho lá que diz que é crente, que vive pulando, brincando, então ele não é crente. Eu falei, então ele não morreu. Ele precisa nascer de novo. Mas pastor, por que o senhor fala isso? Porque, né, eu conheço pessoas que estão no evangelho, estão na igreja há 30, 40 anos, e até hoje estão sem paz. Por que paz? Porque Jesus ele falou que a paz que ele nos daria, a minha paz não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz que Jesus te dá é a certeza de um amanhã sempre melhor. E talvez você esteja buscando uma paz artificial, como a gente fala aqui na igreja. Talvez você esteja atrás de um falso brilho, aquilo que por alguns instantes vão mexer com o teu ego, vai te fazer bem, mas mais à frente você vai sofrer muito. Porque o que o inimigo te oferece de imediato é para destruir a sua vida. E uma vida de vitória é construída aos poucos. A gente vê os patriarcas ali, a gente vê Abraão. Abraão, ele foi aos poucos, Deus abençoando. A gente vê Davi, foi aos poucos, abençoando. E todo mundo. Então nós temos que aprender a crer realmente no Senhor. Acreditar na promessa que Deus tem para nós. Mas para isso é através de conhecimento. Amém? Louvado seja Deus. E diz aqui, no versículo 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quantas vezes nós temos que aborrecer a nossa vida? Mas pastor, como é que eu vou aborrecer a minha vida? Eu sou maluco para aborrecer a mim mesmo? O que você tem que fazer? Tudo aquilo que a sua carne te obriga a fazer, você não faz, irmão. A sua carne está o tempo todo fazendo você pecar, e pela sua carne tu vai cair. Você não vê Davi? Davi, ao invés de estar lá na guerra, lutando, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele ao invés de estar lá lutando, não, ele estava olhando, estava
coisa. Tem crente que não sossega, só gosta de viver em confusão. Tem crente que procura confusão. É que nem aqueles pitbull, aqueles lutador fortão, brigão pela rua aí, sai pela rua arrumando confusão. Tem crente que é assim. Tem crente que fica lá fuxicando o telefone do marido para ver se viu alguma coisa. Tem crente que fica cheirando a roupa dele, que cheiro diferente. Tem crente que é assim. Então, tem crente que tem que tomar cuidado com isso, irmão. Tem que vigiar e parar com isso. Satanás, ele vai te usar exatamente dessa forma. Ele vai te pegar, porque ele sabe onde ele pode te pegar. Um pescador de anchova, ele sabe exatamente como pegar anchova, amém? Um pescador de sardinha, ele sabe exatamente como pega a sardinha. Um pescador de lula, ele sabe como é que pega. E assim por diante. Então, Satanás, ele vai saber exatamente o que tocar em você, se você não vigiar. E tem muito crente que não vigia. Tem muito crente que não vigia. Salomão caiu por quê? Mais uma vez, qual era a fraqueza de Salomão? Mulher. Várias mulheres. Cada uma cultuava um Deus. E Salomão começou a fazer templo para fulano, para Beltrano, para agradar. Nem sempre é bom agradar, né? Tratar bem uma coisa e agradar é outra. Tem gente que confunde as coisas. Às vezes uma pessoa trata você bem e você não está enxergando. E às vezes aquela pessoa te agrada e para te agradar tem que pecar. Que nem tem muita gente que diz, né? Foi só uma mentirinha. Mas na Bíblia está escrito mentira. E quem mente é filho do diabo. Amém? Então a igreja precisa estar de olho aberto para essas coisas. E diz aqui no 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí é o que eu estou dizendo. Quando você serve a Jesus de coração verdadeiramente, que Deus vai te honrar. Não importa, irmão, a situação que você esteja vivendo, não importa. Mas se você é fiel a Jesus, se você serve Jesus, Deus vai te honrar. Por isso que às vezes, irmãos, as pessoas perdem a oportunidade de estar sendo abençoada. Porque não segue Jesus. A pessoa faz tudo, mas menos uma coisa: seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus não é muito fácil, não. Seguir a Jesus é lutar contra a tua carne. Olha que a carne não é mole, não. A carne pede você fazer tanta coisa. A carne pede tanta coisa. Se você não vigiar, você cai. Toda hora você é tentado pela carne. Toda hora. Então o crente precisa vigiar. Então quando você medita a palavra, né? Como está escrito lá, né? No Salmo 1, que nós devemos meditar de dia e de noite, não é isso? Para que nós possamos ser como árvore plantada junto a ribeiros, que nunca secamos, quer dizer, nunca deixamos de acreditar. Estamos sempre na esperança. Então aquele que medita de dia e de noite, não perde as esperanças, porque está plantado no coração dele. Mas muita gente não medita. E quando você não preenche a sua mente com a palavra de Deus, a sua mente fica vazia. E aí Satanás começa a ocupar o espaço que ficou vazio. A verdade é essa. Se você não ocupa a mente com a palavra de Deus, Satanás começa a lançar os dardos. Cuidado. E olha o que diz no 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora.
Então Jesus, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Porque, como todos nós sabemos, ele foi 100% homem também, 100% Deus. Mas como assim? Nesse momento de angústia, 100% homem. Por quê? Porque ele tinha que sentir. Como diz lá no livro de Isaías 53, a partir do 4, então vamos dar um pulinho lá, voltar um pouquinho na Bíblia. Isaías 53, versículo 4. 53, tá? Vem primeiro no versículo 2, que é melhor. Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Então, irmãos, é isso aí, ó. Muita gente não está vendo beleza no Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, na hora que você ouve, ele causa impacto na sua vida. Porque o Evangelho, ele é completamente contrário ao que aquilo que a gente pensa. Você imagina você às vezes ter que ouvir coisas e ficar calado. A carne vai dizer assim, não, eu tenho que dar a resposta, mas o Espírito diz, cega, cala aí, fica na tua. Então aquele que segue Jesus faz exatamente isso. Jesus, ele falava na hora certa, e você tem que falar na hora certa, tem que tomar a sua atitude na hora certa. E olha só o que diz no 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Glória, irmão! Jesus estava preparando para ser glorificado. Lá no livro de Daniel 7,14, também a gente vai ver que foi um dos profetas, né? Daniel 7,14, está escrito assim, ó, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas. O serviço e o seu domínio é um domínio eterno, e não passará o seu reino, o único que não será destruído. Qual é o único reino que não vai ser destruído? O reino de Deus. Por isso que Jesus falou, Nicodemo, se você não morrer, você não vai ver o reino de Deus. Você tem que morrer para tudo que você pensa. A morte é uma conversão verdadeira. A morte é uma conversão verdadeira. Há mais ou menos 400 e poucos anos antes de acontecer isso, Daniel profetizou. 400 e poucos anos mais ou menos. Não foi isso que nós estamos hoje, Elias? Não foi isso 400 e poucos anos antes do acontecimento? Daniel profetizou. Então, irmãos, se você morrer para o mundo, se você morrer para a carne, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o reino de Deus surgir na tua vida. Mas se você não morrer para a carne, você nunca vai ver a glória de Deus na tua vida. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas se discernem como? Espiritualmente. É 2 Coríntios 2,14, não é isso? Dá uma olhada, ver se é isso mesmo. Então, se você não morrer para as coisas do mundo, o que acontece? A sua vida vai continuar na mesma. Mas quando você morre, é porque você está permitindo que o Espírito Santo de Deus faça algo na sua vida. Então é necessário morrer, abandonar tudo. Ah, pastor, eu tenho ciúme, abandona o ciúme. Eu tenho inveja, abandona a inveja. Ah, pastor, eu fico irado à toa. Eu não fico irado mais. Abandona isso também. Você tem que ser uma nova criatura.
através de uma leitura bíblica que você vai continuar nascendo de novo. É 1 Coríntios 2,14, o versículo que eu falei. Na segunda não está para mim, irmãos? É primeira, não é segunda. Louvado seja Deus. Agora vem aqui no 29. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Então, irmãos, quem está ligado, quem tem intimidade com Deus, sabe exatamente as coisas que acontecem no mundo espiritual. Mas quem não está, vai falar, isso aí foi um trovão. Isso aí foi natural, como as pessoas falam. Pois nós sabemos que tudo que acontece é Deus que permite, amém? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus só não tem o controle de uma coisa, da sua vida. Você sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Por isso é que muita gente aí se afoga, por isso é que muita gente bate com o carro, e as pessoas botam a culpa em Deus. Deus queria. Não é Deus que quer. Porque Deus tem o controle de tudo, mas da sua vida quem tem o controle é você. Então Ele não vai te obrigar a seguir Ele se você não quiser. Qual é a vontade de Deus? Era que ninguém se perdesse. Mas nós sabemos que o inferno está lá e está recebendo um monte de gente. Por quê? Porque as pessoas estão usando o livre-arbítrio para ir para o inferno, quando deveria ser diferente. Olha o que Deus disse para Adão. Olha só, tudo que está aí, pode comer de tudo, pode ficar debaixo da árvore, pode nadar, pode beber dessa água cristalina aí. Só não pode tocar naquela água ali, você não toca não. E Adão fez o quê? Adão usou o livre-arbítrio dele para desobedecer a Deus. É o que às vezes as pessoas estão fazendo, usando o livre-arbítrio para desobedecer a Deus e seguir os seus próprios caminhos. E aí depois virão as consequências daquela escolha. Gálatas 6,7, não é isso? Eu sempre falo isso. Que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Está lá em Gálatas 6,7. Então, irmãos, às vezes as pessoas chegam a mim e falam assim, mas fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu não vejo nada acontecer. Eu falo assim, você não vê? A palavra de Deus não engana. Nada ficará em oculto, tudo será revelado. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, sim senhor, não vem com esse negócio. A vida que você vive hoje é resultado daquilo que você fez outrora, quer dizer, no passado. É verdade. A vida que eu vivo hoje, o que eu estou colhendo hoje, é aquilo que eu plantei no passado. Então o que você tem que fazer hoje? Começar a pensar diferente, começar a querer mudar a sua vida. Muitas pessoas pregam o imediatismo aí, muitos pastores. Mas o milagre é um processo na sua vida. Existe aquela coisa sobrenatural que você tem uma enfermidade e Deus te cura de imediato. Mas para você estruturar a sua vida, para você construir uma casa, é tijolinho de cada vez. Agora tem aqueles blocos maior, né? Vai amarrar. Pode ser que Deus também faz isso. Mas você tem que construir aos poucos a sua vida. E acreditando que cada dia vai estar melhor. Mas você tem que se esforçar. É o que Deus fala para Josué. Josué, esforça-te. Tenha bom ânimo. Esforça. Vamos lá no livro de Josué. Deuteronômio, depois vem Josué. É isso? É isso, igreja? Sim ou não? Josué capítulo 1.
Olha o que Deus disse para Josué, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, deste deserto e desde esse Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí. Então quando você se esforça, irmão, a Bíblia vai te conduzir, a palavra de Deus vai te conduzir. E às vezes as pessoas não querem se esforçar. Como eu disse outro dia, né? Pega um ônibus para você ver aí. Ainda bem que os funcionários da academia só andam de carro. Não seria mais um que seria malhado. Tem algum irmão aqui que malha patrão no ônibus? Não, né? Você tem que glorificar a Deus pelo trabalho que você tem. Porque tem muita gente que vai de carro até o trabalho. Poxa, aquele patrão não vale nada, aquele patrão é isso, aquela patroa é isso. Então, quando você vive reclamando da vida, alguns irmãos que andam de van, devem escutar esse negócio, né? Então, quando você glorifica a Deus pela vida de uma pessoa, ô Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, abençoa aquela pessoa. Deus vai te honrar. Foi o caso de José, não é isso? José, Potifar, colocou ele lá dentro do calabouço, lá preso lá. Mas em momento algum a gente viu, né, escrito que José falou mal dele. Ele ainda dizia, meu Senhor. Olha só que bênção. É um crente de verdade, é uma pessoa convertida. Amém? Louvado seja Deus. Agora vem aqui no 30. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então, quando Deus fala, é por amor de nós, de mim, de você, de todos nós. Porque Deus tem amor à igreja. Mas como é que Deus fala? É através da palavra. Se você não lê a palavra, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir a voz de Deus, por exemplo, você vai ouvir a voz de Deus através da palavra. Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Amém? Louvado seja Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E dizer aqui no 31, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então quer dizer, quem governava sobre a sua vida, né, antes de você conhecer Jesus? Era Satanás. Porque ele é o príncipe desse mundo. Então ele governava sobre a sua vida. Ah, pastor, que é isso? Que governava? O que governava assim? Satanás levava você à prostituição, a maus pensamentos, a pensar coisas que não agradam a Deus, a fazer coisas que não agradam a Deus. Então Satanás era o seu senhor, amém? Era o seu senhor. Então quando você confessou Jesus, você deixou de ser escravo de Satanás e você começou a pertencer a Jesus, amém? Você pode dar glória? E olha só o que diz aqui no 32: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E olha o que a palavra diz, né? Isso fala de quê?
da ressurreição. Fala da ressurreição. Jesus, ele disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitas pessoas a mim. E na verdade, o que ele fez foi isso, foi atrair muito mais pessoas. Porque as pessoas passaram a acreditar na ressurreição, acreditar que a morte não era eterna. E você, quando você conheceu Jesus, você começa a acreditar mais nas coisas. Você sabe que a sua vida agora é eterna. Você sabe que existe algo melhor para você. Você pode dar glória? E diz aqui no 33, e dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Verso 34, respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Então eles estavam ali conversando com Jesus, falando com Jesus, mas não sabiam quem era ele. Como eu falei no começo dessa pregação, tem muita gente que está frequentando a igreja, né, mas não sabe quem é Jesus, não conhece Jesus. Se você for perguntar para eles, as pessoas não sabem. Por quê? Porque não busca, porque não se interessa, porque não há interesse em conhecer. Aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, né, que se fartaram dos 5 pães e 2 peixinhos, aquela multidão depois abandonou Jesus, foi embora. Sabe por quê? Porque a barriga já estava cheia. E tem muita gente servindo Jesus por causa da barriga, não porque ele é o que é, não porque ele é digno de todo louvor, de toda honra. Amém? Louvado seja Deus. E diz aqui 35, disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E nós, quando não conhecíamos Jesus, nós estávamos nas trevas, amém? Porém agora, estamos na presença de Jesus, nós estamos na luz. Por quê? Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a luz que vai deixar a sua vida mais clara, mais esclarecida, melhor. Se você andar nas trevas, você tropeça. Se você andar nas trevas, você cai em buraco. E quantas pessoas hoje estão tropeçando porque estão nas trevas? Está entendendo, igreja? O que é treva hoje? É mentira, é prostituição, é o que o mundo oferece. Isso são as trevas. Mas quando você vem para a luz, você não quer fazer mais nada disso. Por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. E quando você passa a ter comunhão com Jesus Cristo, você abandona tudo aquilo que você fazia, que era o pecado que você praticava. Porque você agora é luz, você não é mais treva. Amém? Louvado seja Deus, glorifique a Deus. E diz aqui no 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que não sejais filhos, para que sejais filhos da luz, perdão. Então creia no que está sendo pregado, creia na palavra, para que você possa ser filho. Quando você começa a crer, a palavra começa a surtir efeito na tua vida, você começa a ser transformado. Por isso que eu digo, irmão, não adianta show na igreja, não adianta show, não adianta pula-pula, não adianta. O que adianta é a palavra. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é a verdade? É a palavra. Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu sou a verdade, acabou. Então se você não se preocupar em conhecer a
Amém, igreja? E vem aqui no 37, não é isso? Não, ainda é 36. E essas coisas disse, e retirando-se, escondeu dele. 37, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então, Jesus, ele está fazendo milagre na sua vida. Tem crentes que não acreditam ainda. Precisa de mais coisa para acreditar. O fato de você hoje ter acordado, estar aqui na presença do Senhor, já é um milagre, irmão. Deus já te abençoou hoje. O fato de estarmos aqui reunidos, glorificando o nome do Senhor, já é um milagre. Quantas pessoas estão nesse momento no leito de hospital, com enfermidade? Quantas pessoas estão em estado terminal? Quantas pessoas hoje estão dando últimos suspiros e glorificando glória a Deus por isso? E você está aqui, gozando de toda a saúde, abençoado, porque é uma bênção, a saúde é bênção também. Nossos filhos, nossas esposas, os esposos também. Então é motivo para glorificar Deus. E muitas pessoas perdem a oportunidade de glorificar Deus por essas coisas pequenas, que para mim não é pequeno, para mim é grande. Porque o fato de eu ter saúde para mim é uma maravilha, e para você também. Louvado seja Deus. Aleluia. E diz aqui no 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Está lá em Isaías 53, né? Que foi subido como um renovo, né? Quem creu? Quem acreditou? Quem acreditou em Jesus? Ninguém acreditou em Jesus. Ele foi desprezado, ele foi humilhado. Mesmo assim, as pessoas ainda não acreditam. Mesmo assim, as pessoas não dão crédito a ele. Sabe por quê? Porque a palavra diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno, que o mundo faz aquilo que agrada o maligno. Isaías 53:3, era desprezado, é o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode glorificar a Deus pela tua saúde. Você pode glorificar a Deus pela saúde dos seus pais, da sua mãe, dos seus filhos. Glorifique a Deus, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Mas as dores não foram só materiais, não, foram espirituais também. Você que está sendo oprimido aí, Satanás está te oprimindo, está te destruindo. Mas é porque você não tomou a posição ainda, porque quando você tomar essa posição, você vai vencer, amém? Amém. Glória a Deus. E diz aqui no 40, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. É o que Satanás faz, irmão. Satanás cega as pessoas, porque ele sabe que todo aquele que se converter, Jesus vai curar. Então, quando há uma conversão, há uma transformação. E quando a pessoa se converte, Deus cura. Por isso é que está escrito aqui, que o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento. A pessoa fica cega, e com a cegueira, ela não vê a glória de Deus. Ela não vê as coisas que Deus pode fazer na vida dela. E é por isso que tem muita gente que não é curada. Ó pastor, se eu prego a cura, eu prego a palavra. E a palavra cura, amém? Você pode dar glória a Deus? 41, Isaías disse isto
quando viu a sua glória, falou. Quer dizer, Isaías viu a glória de Deus, né? Isaías escreveu a glória de Deus há mais ou menos, vamos botar de 730 a 770 anos aproximadamente antes de acontecer. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Há mais de 700 anos antes do Senhor nascer, um profeta já tinha revelado. Deus revelou para o profeta, ele escreveu, que Isaías escreveu há mais ou menos isso, 700 e poucos anos antes de Cristo nascer. Então, irmão, é a glória de Deus. E você pode ver a glória de Deus na sua vida. Comece a escrever hoje. Comece a escrever hoje uma nova história para você. Comece a escrever uma nova história para você. Você pode escrever, porque Deus te deu livre-arbítrio para que você possa escrever uma nova história na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem no 43, é isso? 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então tem muita gente que até ouve a palavra, mas não confessa Jesus, porque tem medo do inimigo. Enquanto você tiver medo do inimigo, o inimigo vai ser o seu senhor. As pessoas não confessam Jesus porque tem medo de Satanás. Tem medo de Satanás. E aí não confessam. Enquanto você tiver medo de Satanás, ele vai ser o seu Senhor. Amém? Então vamos confessar Jesus hoje com adoração, com louvor, com oração. A gente vai agora orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, meu Pai, nesse momento me coloco na tua santa e gloriosa presença, Pai, agradecendo, Senhor, pela tua palavra, Pai, ó Deus, agradecendo porque o Senhor é Deus, meu Pai, e além de ti, Deus da glória, outro não há e jamais haverá, meu Pai. Ó Deus, derrama a tua unção, Pai, sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo sobre cada um que aqui está, meu Pai. Senhor, Deus da glória, cura a enfermidade, Pai. Cura a enfermidade da alma, cura a enfermidade do corpo, Senhor. Restaura, meu Pai, a tua igreja, Pai. Levanta aquele, Senhor, que está caído nesse momento. Aquele que está, Deus, desanimado, meu Pai. Aquele, Senhor, que perdeu, meu Pai, as esperanças, Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor enviou, meu Pai, Moisés a libertar aquele povo do Egito. E quando as pessoas saíram dali e perderam a esperança, Senhor. E quantas pessoas têm estado na igreja, mas perderam a esperança, Pai. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus longânimo, meu Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, Pai, nós clamamos, Senhor, por vidas, Senhor. Ó Deus, por isso, nessa noite, nós clamamos, Senhor. Ó Deus, estenda a sua mão, seu braço forte sobre cada vida, Pai, essa noite. Sobre cada pessoa, meu Pai. Ó Deus, essa pessoa que está passando, Senhor, por esse momento de adversidade na vida, porque o inimigo tem tentado destruir essa vida, Pai. Essa pessoa que espera por um milagre, Pai. Ó Senhor, a Bíblia diz que tudo aquilo que é impossível ao homem, para Deus é possível. E é isso que eu estou orando, Pai. Eu estou orando pelo impossível, Senhor, na vida de cada um essa noite. Eu estou orando pelo impossível, porque Tu és o Deus do impossível, Jesus. Oh, Pai, derrama, Senhor, a unção
nossas próprias forças, Pai. Aquilo que é sobrenatural, nós esperamos de Ti, Pai. Assim como no passado o Senhor abriu o mar vermelho, Jesus. Assim como o Senhor fez ali, Lázaro já 4 dias sepultado, morto, o Senhor disse: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. Se há alguém nesse momento, Pai, com dúvida no coração, Jesus, ó Deus, se há alguém, Pai, triste, amargurado, porque está passando por um momento de adversidade na vida, Pai, que seja curado em nome de Jesus. Se há alguém, meu Deus, esperando, Senhor, uma resposta, Pai, essa pessoa já tem orado, essa pessoa já tem clamado, e a resposta não vem. Mas hoje, meu Deus, eu quero profetizar em o nome de Jesus. Receba essa noite, receba de Deus, porque a promessa que Deus fez na sua vida há de se cumprir, porque eu creio. Porque a palavra diz: operando Deus, quem impedirá? O inferno não pode se levantar contra você. O inferno não pode tocar no teu sonho, porque Deus é fiel. A palavra vai dizer que aos seus anjos dá ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Confia no Senhor, confia no seu Deus. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, ainda que as coisas estejam difíceis para você, ainda que você esteja sofrendo ataques do inimigo, ainda que todos aquelas pessoas que estão em sua volta se levantem contra você, creia no seu Deus, porque Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai fazer um milagre essa noite. E vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Adora de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque Deus é fiel. Adore a Deus essa noite. Adore a Deus. Oh Senhor, nós viemos aqui te adorar, Pai. Nós viemos aqui ter um encontro contigo, Jesus. Adore. Uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Louve A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída.